Vai ser gravada? Certo. Então, boa tarde a todos. Iniciamos aqui mais um curso, né? Mais um curso de Física, webinário, dos webinários de Física, né? Curso de extensão. Então, nosso curso de hoje... Nosso curso de hoje será sobre a biofísica aplicada a esportes de alta performance, futebol e atletismo. Esse curso segue no formato, né? O formato do curso é o formato dos cursos anteriores, em que vocês fazem as perguntas preferencialmente ao final aqui da nossa jornada, certo? Então, esse curso de hoje será o curso de biofísica aplicada a esportes de alta performance, futebol e atletismo. Resolvi fazer esse curso porque é uma área bastante interessante que, de certa forma, eu já tenho um pouco de familiaridade com ela há algum tempo, desde a época da graduação, no mestrado também. Eu tenho pago ela, né? Exatamente agora a gente está pagando essa disciplina no mestrado. Então, é uma área assim, que é pouco conhecida entre as pessoas que têm nível superior, graduados, e muito ainda, bem mais ainda, entre alunos do ensino médio. E muitas vezes esse acaba praticando esporte, né? Algum tipo de esporte, mas que às vezes não tem, muitas vezes nem sabe que esse tipo de conhecimento existe, né? Está respondendo aqui a mensagem. Deixa eu voltar aqui. Me chamaram aqui rapidamente. Certo. Então, é bastante importante, porque acaba, de certa forma, também abrindo um pouco a mente dos alunos, né? Com conhecimento novo. E algumas coisas que vocês vão ver aqui, se vocês praticarem esses esportes que eu vou citar aqui, que é futebol e atletismo, vocês podem até aplicar também. E posso afirmar que se vocês aplicarem da maneira correta, vocês estarão obtendo o melhor resultado. Então, aqui está o sumário da apresentação. Biofísica. Deixa eu fazer apontamento aqui. Beleza. Ele está pedindo para entrar? Certo. Pessoal, aqui mais um participante entrou, o professor Listerlandes. É uma satisfação, é uma honra ter você aqui na nossa sala, né? Juntamente conosco. É professor de física aí, um amigo meu aqui de Pedreiras, Maranhão. Ministra aula no estado do Maranhão. IEMA. Então, tá a capa da apresentação. Biofísica aplicada a esportes de alta performance, futebol e atletismo. Então, aqui está o sumário de apresentação. Biofísica, né? Aí, biofísica, eu vou falar do conceito de biofísica, o que é biofísica, eu vou falar um pouquinho também da pincelada no que são as aplicações da biofísica. Tópico 2, eu iria falar sobre a biomecânica desportiva, né? Que é o ramo dentro da biofísica, porque biofísica é uma área muito ampla, vou falar mais à frente. Então, dentro da biomecânica desportiva, vou trazer o conceito, vou trazer a biomecânica aplicada ao futebol, chute com mudança de trajetória, chutes do ex-jogador de futebol Roberto Carlos, explicação científica para o chute, né, do Roberto Carlos contra a seleção francesa em 1997. Um gol épico, viu? Não sei se alguém de vocês acompanhou, não sei se vocês têm idade para ter acompanhado, 97, 2007, 2017, não, vocês não têm idade, não. Vocês não estavam nem nascidos ainda, né? Tá com um tempinho já. Tem o quê? 23 anos, né? 27, 2007, isso mesmo, 23 anos. Então, aqui é a continuação, né? Efeito Magnus provocado na bola, fatores biofísicos que favorecem, né, um chute forte. Biofísico, tópico 3, biofísico aplicado ao atletismo, né, especificando o velocista. Aquele que corre entre 100 e 200 metros rasos, né? Provas de 100 e prova de 200 metros rasos. 3.1, entendendo como a biomecânica melhora a performance dos velocistas. Biomecânica da largada. Um zigue-zague
inoportuno para velocistas. Acabou. Coloca aqui. Mesa que ela necessita. Acho que eu vou ficar aqui mesmo no mouse. Segunda mesa, né? Pronto, acho que dá. Biomecânica da curva e considerações finais. Então, aqui nessa parte de atletismo, vou trazer a largada e a curva, né? Dentro da largada, eu vou falar aqui da parte do zigue-zague, né? Que é inoportuno, né, para os velocistas. Então, biofísica, o conceito. A biofísica é uma ciência interdisciplinar que aplica as teorias e métodos da física para resolver questões de biologia. A biofísica busca enxergar o ser vivo como um corpo que, ocupando lugar no espaço e transformando em energia, existe no meio ambiente o qual interage com este ser. Aspectos elétricos, gravitacionais, magnéticos e mesmo nucleares estão na fundamentação de vários fenômenos biológicos e, portanto, podem ser tratados pelos conhecimentos das ciências físicas. Então, não sei se ficou bem claro aí no conceito. Biofísica é uma área interdisciplinar que vai exatamente utilizar a física para resolver problemas de biologia. Quando tu fala problemas de biologia, são problemas dos mais diversos que você puder imaginar. Porque, assim, a grande situação é que nós, professores, passamos para vocês no ensino médio o conhecimento de forma separada, né? A física, só a física, professor de química, só a química, biologia, só a biologia, matemática, só matemática, né? Matemática não é ciências, mas está atrelada às ciências, né? Dizem que é a rainha das ciências, né? A gente passa de modo separado. Mas quando ocorre um problema real, um problema que requer uma solução, por exemplo, você vai desenvolver um medicamento, um fármaco, para tratar determinada doença. No desenvolvimento desse fármaco, tem uma equipe lá, uma equipe de pessoas, de profissionais, de cientistas interdisciplinares, que nessa equipe tem profissionais das mais diversas áreas, que estão ali juntos para gerar uma resolução para aquele problema lá, aquele problema que se quer obter a solução, né? Então, nessa condição aí, você vê todos esses conhecimentos emaranhados, né? Então, se junta uma gama de especialistas exatamente para que cada um possa dar sua contribuição. Então, na natureza, as coisas acontecem dessa forma. Acontece de modo... Alguém está pedindo para entrar aqui. Acontece de modo bem misturado, né? Posso dizer assim. Então, a física ela vai pegar essa série de conhecimentos aqui, ó. Utiliza essa série de conhecimentos. A parte de eletricidade, a parte de força gravitacional, a parte de magnetismo, a parte até mesmo de forças nucleares, né? Então, utiliza todas essas áreas da física aqui exatamente para poder entender e para poder resolver esses problemas que são gerados dentro da biologia. Eu vou falar isso aqui mais, talvez fique mais claro um pouco para vocês na parte de aplicações, que está mais à frente. Então, as aplicações. Estou pedindo para entrar novamente aqui. A parte de aplicações, produção de aparelho de tomografia, ressonância magnética. Produção de aparelho de tomografia, ressonância magnética, PET scan, todos esses aparelhos, até mesmo aparelho de raio-x, todos esses aparelhos aí são utilizados com base em conhecimentos de biofísica, ou seja, tem que ter um conhecimento da parte biológica, né, que no caso, os tecidos a serem radiografados, né, a serem, posso dizer, porque na verdade a tomografia, radiografia, é como se fosse uma espécie de fotografia que é batida naquele momento, né? Então tem todo um estudo que é feito em relação aos tecidos, aos órgãos, aos próprios ossos também, aos vasos e assim por diante. E junto com isso aí vem o conhecimento da radiação física, né? Que é a parte que está relacionada à parte de energia nuclear, física nuclear, e também relacionada à parte de eletricidade. Então, com esses conhecimentos, juntando esses conhecimentos, você consegue desenvolver esses aparelhos. Desenvolvimento de drogas para tratamento das mais diversas patologias. Nesse momento, a gente está vivendo um momento único, né, na história da humanidade, né? Tem uma pandemia que afetou o planeta inteiro ao mesmo momento, pode-se dizer, né, simultaneamente. Então, o mundo inteiro
tem parado, né, um tempo para cá tem voltado um pouco a passos lentos por conta da pandemia. Então, hoje, se desenvolve inúmeras vacinas ao redor do mundo. Acho que tem 5 delas aí que já estão na fase final, né, na fase 3. Esse conhecimento que os cientistas, pesquisadores, eles desenvolvem, né, esse conhecimento que eles aplicam, é um conhecimento de biofísica. Porque que reação que vai ter dentro do organismo humano essa vacina quando atingir, quando for, né, quando for aplicada no ser humano? Qual a reação que esse ser humano vai ter? Então, são inúmeras variáveis, né? Inúmeras variáveis. Então, essas inúmeras variáveis são estudadas tanto pelo aspecto biológico, como pelo aspecto químico, aspecto da fisiologia, da anatomia, aspecto também da parte da física, que chama de física estatística, que vai analisar as inúmeras possibilidades, né, através de simulações computacionais, analisar as inúmeras possibilidades de erro, de acerto que isso pode acarretar dentro do ser humano. Porque uma vacina tem essa complicação por isso, porque são inúmeras variáveis e cada ser humano é único, né? Então, o grande desafio é fazer uma vacina para que ela consiga obter o máximo possível de eficácia e que não comprometa ou que não cause grandes efeitos colaterais, né? Na pessoa que está tomando a vacina, né? Está sendo medicado. E outro, entender os efeitos de migração de animais silvestres, como andorinhas, macacos e salmões, né? Então, isso aqui é algo que acontece todos os anos, né? A migração de animais silvestres, em determinadas épocas do ano. Aí tem todo um estudo magnético, que tanto alia magnetismo, como também a parte biológica desses seres vivos. Então, outra aplicação da biofísica aí também. Óptica da visão, outra. Óptica da visão. Óptica, caneta. Óptica da visão é outra também. Quando a gente estuda o olho humano, a gente vai tentar buscar, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma pessoa que tem algum problema de visão. Então, para que o médico, o oftalmo, ele consiga passar um óculos, né, uma lente corretiva que esteja de acordo com aquele problema que aquele paciente específico tem, ele tem que entender tanto da parte física, né, que é o estudo de lentes, que o pessoal do segundo ano ainda não chegaram nessa parte comigo, mas vão chegar, parte de lentes, começou agora, né, ação de óptica. E também tem o conhecimento da parte biológica, a parte bioacústica, a parte de produção de aparelhos auditivos, a parte também em que se estuda, por exemplo, os biólogos, ou o pessoal que são especializados em oceanografia. São as áreas assim bem parecidas, bem próximas assim, né? Quando se refere ao estudo de animais marinhos, né? Fauna marinha. Vamos pensar nas baleias. Tenta escutar, por exemplo, o som emitido pelas baleias, e com esse som que as baleias emitem, tenta-se saber, por exemplo, uma série de coisas a respeito delas, quanto elas são, qual o período de acasalamento, e uma série de outras coisas aí que só eles mesmos sabem explicar melhor, né? Então, a bioacústica pode estar relacionada a isso aí, um aparelho também auditivo para a pessoa que tem problema, né, de audição, e inúmeras outras aplicações. Estudo da vida terrestre também. Você estuda, para você explorar um outro planeta, um outro astro, você tem que utilizar conhecimentos da física, né? Conhecimento da física, de telescópio, ou em algumas situações você tem que mandar sondas, né, para outras regiões exploradas, né, para que você consiga fazer esse estudo. E o estudo biológico está atrelado a isso aí, né, para saber realmente se existe vida, né, fora do planeta terrestre. E só para ilustrar a fotografia, só para ilustrar o que eu estava acabando de falar, fotografias e ilustrações. Uma radiografia, né, que alia o conhecimento da ressonância magnética, ou, perdão, que alia o conhecimento da física nuclear com a parte biológica, né, entender quais são os ossos, quais são os tecidos moles, tecidos mais densos, atenuação de osso, e por aí vai. A parte de um fármaco aqui, por exemplo, de um também chamado de traçador, né, que é utilizado para a pessoa fazer, por exemplo, um exame do PET scan, para detectar se existe algum tumor em dada região do corpo. Você tem que utilizar esse traçador aqui, né? Esse fármaco, ele contém
material radioativo. Para que com isso aí ele consiga deixar nessa região lá que tem, possivelmente onde tem o câncer, mais visível, né? Que tem as células tumorais mais visíveis. Então aqui é feito um estudo biofísico também para isso, né? E que tem a biofísico por quê? Porque tem toda a questão biológica que tem que estar atrelada exatamente a essa parte de energia nuclear. Estava acabando de falar aqui, a bioacústica aqui. Os biólogos aqui escutando o som emitido pelas baleias, né? Óptica da visão, de todas as partes aqui do olho humano. Pupila, córnea, retina, ponto cego, nervo óptico, tudo isso aí. De acordo com esses problemas que o médico detectar, o oftalmo detectar, ele passa uma lente corretiva, né? No caso, pode ser um óculos, pode ser uma lente mesmo, e por aí vai. Ou cirurgia, aparelho auditivo, parte de bioacústica também. E aqui, exploração, né? De vida fora do planeta Terra. Biomecânica desportiva. Tópico 2, conceito, né? É uma ciência multidisciplinar que avalia e estuda o movimento do corpo humano, tomando por base estudos de fisiologia, anatomia e mecânica. Então, a biomecânica desportiva é um ramo dentro do quê? Dentro da biofísica. A biofísica é uma área extremamente ampla. Como eu citei só algumas aplicações para você, mas existem bem mais aplicações, viu? Citei só algumas delas. Então, ela é bem mais ampla. Então, dentro da biofísica, tem outro ramo chamado de biomecânica desportiva. Então, é uma ciência multidisciplinar que avalia e estuda o movimento do corpo humano, tomando por base estudos de fisiologia, anatomia e mecânica. Ele tem por objetivo entender como ocorrem os movimentos, quais os músculos e em que condições eles se complementam na execução de um movimento, de exercício, né? Seja desportivo ou diário. Em se tratando de esportes de alta performance, auxilia no melhor planejamento e execução dos movimentos, a fim de otimizar o desempenho e reduzir o desgaste e possíveis lesões provocadas durante sua execução. Então, esses aí são os objetivos. Esses são os objetivos da biomecânica desportiva. Em algum momento você pode até, quem sabe até já ter visto na TV, os atletas, né, sobretudo quando estão em preparação para a Copa do Mundo, eles ficam treinando lá sobre uma esteira e uma série de sensores que ficam fixados no corpo deles, né, exatamente para observar, observar a questão do batimento cardíaco, observar como é que o jogador corre, como é que ele flexiona o joelho, como é que ele pisa e por aí vai. Como é que ele movimenta os braços, verificar também a resistência dele. E isso aí fazer uma série de estudos, né? Isso é um estudo bem particularizado, né? É um estudo bem particularizado. Cada pessoa tem que ter exatamente uma avaliação diferente e tem que ser dado algum diagnóstico diferente, né? Para que possa ser melhorado. Então, o objetivo dele é exatamente, como foi falado aqui, ó, otimizar o desempenho do atleta, ou da pessoa mesmo, e reduzir o desgaste e possíveis lesões provocadas durante sua execução. Porque a gente sabe que um atleta, quando ele sofre uma lesão, acaba passando tempo de fora, né? E essa lesão é ruim tanto para ele como também para o time, né? Se for o time ou então para a seleção, que ele tá fazendo parte, né? Ou a delegação, porque se ele fica lesionado, todo mundo perde, né? Dependendo, às vezes, da lesão, muitas vezes ele nem volta a praticar aquele esporte. Ou se volta, volta com certa dificuldade. Então, uma ilustração da biomecânica desportiva, um atleta correndo, tudo aqui os vetores aqui da física, né, indicando as dimensões, o ângulo, que é força-peso, aqui da perna, aqui da coxa, tamanho da coxa, tamanho do joelho até o pé, e por aí vai. Em que ângulo ele apoia o pé no chão. Vocês já observaram que as pessoas que mais correm, né, vou falar exatamente, a exemplo, um velocista, eles correm apoiados só na ponta do pé, né?
Então, até isso aí, a questão da angulação na qual o pé se apoia no momento da corrida é importante na questão do ganho de velocidade, do ganho de rendimento. Então, chute com. Agora, 2.3, né? Que é o chute com mudança de trajetória. Futebol e biomecânica são complementares na prática futebolística, né? E isso independe do jogador conhecer com rigor a biomecânica envolvida. Então, embora a pessoa não conheça da biomecânica, mas é uma ciência que está presente. Então, um dos grandes trunfos e que causa maior expectativa e euforia é o chute aplicado à bola. No caso do futebol, né? Alguns jogadores se destacam pela maneira que batem na bola ou produzem efeitos que implicam em mudança de trajetória por parte da bola. Então, tem alguns jogadores que se destacam por isso aí, conseguem imprimir uma mudança, né, na trajetória por parte da bola. Então, agora falando aqui do chute do ex-jogador de futebol Roberto Carlos, né? Então, Roberto Carlos, a gente sabe que foi um ex-jogador da seleção brasileira de futebol, atuou em diversos times, tanto pelo Brasil como pelo mundo, né? Atuou no Real Madrid, né? Parece que no Palmeiras, né? Se não estiver enganado. Atuou em diversos times, né? Atuou, sobretudo, também na seleção brasileira. Então, recordação se ele ficou de fora de alguma Copa. Esse período que ele era famoso, acho que não ficou, não. Ele era muito bom, né? Até hoje é considerado um dos melhores jogadores, né? Chamado melhores pontas de esquerda do mundo, né? Assim, na época, considerando a época dele, né? A época em que ele jogou. Na época foi o melhor jogador que teve na ponta esquerda. Então ele apresentava uma estranha habilidade de ter o chute forte e ao mesmo tempo imprimir uma mudança de trajetória mesmo. Então no vídeo a seguir veremos alguns de seus principais gols. Agora, o grande problema do Mitch ultimamente, antes não era assim, mas agora a gente quer botar um vídeo e a gente não consegue. Consegue, o vídeo rola, mas não cadê o som? Esse tem sido o problema. Entendeu? Não sai o som, vou ver se alguém de vocês aí com internet boa consegue colocar no YouTube aí, colocar para apresentar para a gente, para pelo menos ter som. Vamos tentar aqui, ver se sai o som. Para mim tá saindo aqui o som, não sei se para vocês. Tá saindo? Tem som? Sério? Tá, então vamos voltar lá. Volta nisso. Se observar a curva que a bola fez, ó, a bola fez uma curva nessa região bem aqui, quando ela chegou bem aqui, ela fez uma curva que o goleiro se espantou, a bola já estava fazendo a curva em cima dele, praticamente. Uma bola dessa é indefensável, né? É muito efeito, né? Olha a distância desse chute. Um canhão ainda com efeito. Ele era o Inter, né? Não repetindo, muito forte. E ainda fazendo a curva, é uma das trajetórias.
De novo pela seleção. Rapaz, pela seleção se destacava mesmo. Nossa, olha o efeito. Interessante. Essa bola não tem como o goleiro pegar porque ela faz efeito em cima do goleiro já. Ó, ela vai já dentro da grande área. Isso que deu para perceber a curva que ela fez. Quando o goleiro pula, pensando que ela vem de um lado, dentro da grande área ela muda de direção. Aí fica sem condições. Ó, olha esse chute aí. A bola ia notadamente para fora, ó. Vê que ela ia. Ela iria bem para cá, ó. Ela fez essa curva todinha. Terceira. Goleiro canhão. Ó. Um chute desse aí acertar o goleiro é fatal. É perigoso o cavalo nem passar é mal um chute desse aí. Olha esse chute aí, olha. Tava na linha de fundo. Nossa, a bola foi uma curva aí que nem ele acreditou. Ó, número um. Se fosse tudo ele bater, conseguia pegar, sendo goleiro. Olha o chute aí, ó. Contra a França, 97. O gol mais bonito que ele fez aí. Mais famoso até hoje. Uma curva absurda. Olha a curva que a bola fez. O goleiro não teve nem reação, ficou parado. Então, como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Ver se alguém comentou alguma coisa aqui no chat. Aqui. Então, no verão de 97, o Brasil enfrentava a França no jogo de abertura, né? Pelo um torneio amistoso, chamado Le Tournoi. Nessa partida ocorreu um dos gols mais incríveis da história do futebol e da carreira do então jogador. Veja a seguir. O gol que eu vou trazer aqui nesse outro videozinho aqui é exatamente esse último gol que foi mostrado nesse vídeo anterior. Tá dando para escutar agora aí? Responda aí. Senão, eu vou pedir que alguém reproduza esse vídeo. Não, pra mim tá parecendo nada não. O áudio não, mas a imagem tá. Tu tá com a internet boa aí, Thales? Tu quer colocar esse vídeo pra gente aí? Eu mando o link aqui no grupo. Pode ser, eu vou tentar aqui. Não, o Tyler é outra pessoa que esteja com a internet boa. Tá bem que a apresentação? O senhor tá vendo minha tela, professor? Tô. Eu vou botar aqui. Tem que expandir, né?
Tá todo mundo escutando aí? Olha a curva novamente que a bola fez, ó. Meu Deus. Isso aí tudo é propiciado pela nossa querida física, né? Neste caso, deu física também, porque depende também do chute dele, né? Pronto. Obrigado, cara. Beleza. Vou botar minha apresentação aqui. Pronto. Então, agora a gente vai trazer a explicação científica, né, para o chute de Roberto Carlos contra a seleção francesa em 1997. Então, uma equipe de 3 cientistas físicos franceses, com liderança de Christophe Clanet, da Escola Politécnica de Paris, realizaram um estudo a fim de entender as leis da física que possibilitaram a mudança na trajetória. Então, os 3 cientistas ficaram tão impressionados com esse gol, mas embora eles ficaram impressionados com o gol, o Brasil não ganhou a França nessa ocasião, não, viu? Saiu empate o jogo, 1-1. Mas eles ficaram impressionados com esse gol, então resolveram, né? Os 3 cientistas se juntaram para tentar entender o que tinha acontecido ali. Aí eles fizeram um estudo e fizeram essa ilustração aqui, publicaram no jornal, né? Ó, olha aqui essa ilustração com o chute do Roberto Carlos. Aqui ele está em milhas por hora. Só que convertido isso aqui, ó, essa distância que o Roberto Carlos está do gol é de aproximadamente 34, me parece, 0,9 metros. Aproximadamente 35 metros. 35 metros que ele está do gol. E ele lançou, posso falar que lançou, né? O chute dele, eu vou chamar de lançou. Ele lançou esse chute aqui, essa bola, a uma velocidade de aproximadamente 130 km por hora. Verdadeiro foguete. Tanto pela força, como também pelo desvio que, né, na própria trajetória. Então, vou clicar aqui no 3 de junho de 97, saiu de 1-1. Fez um ângulo de quantos graus? Fez um ângulo de 12 graus. Que foi a angulação, é matemática, né? A angulação que a bola fez para poder fazer essa curva aqui, sentido que ela ia desse aqui, ó. Seguir essa trajetória, né? Tracejar. O goleiro ficou paradinho, não teve nem reação, o Barthez. Esse aqui era um grande goleiro, viu, na época. Era um goleiro aí que, para fazer gol nele, tinha que realmente chutar muito bem. Com toda a experiência do Barthez, ele não foi necessária, aliás, não foi suficiente, melhor dizendo, para que ele conseguisse pegar essa bola, né? Foi um chutaço. Então aqui está o esquema de como exatamente aconteceu o fenômeno, né? Mas eu vou explicar mais à frente. Então, de acordo com o estudo deles, o mais interessante é que eles falaram que essa curva enorme que foi feita aqui de 12 graus, só pôde ser feita porque o chute foi aplicado com uma força muito grande, né? Ou seja, ele imprimiu muita energia a essa bola, para que essa bola fizesse toda essa trajetória aqui ainda com curva, né? E caso ele chutasse fraco, ela não conseguia fazer essa curva toda. Ela, se você chutar fraco, mais fraco, né? Ela consegue fazer curva, mas não consegue exatamente fazer essa curva toda que ela fez aí. Então necessita de um chute muito potente. E por que tem que ser um chute muito potente? Pela questão exatamente de ter que superar, né? Ter que minimizar os efeitos da ação da gravidade, né? Eu falo gravidade é abreviatura, né? A aceleração da gravidade. Então, por conta da aceleração da gravidade,
que tende a fazer com que o meu corpo caia, né? Ou seja, se aproxime da superfície terrestre, a força tem que ser bastante alta, para que com isso, com essa força bastante alta que ele imprime na bola, a bola ela, ela diminua a sua resistência com ar, que chama de camada limite, né? Então, ela diminuindo essa resistência com ar, essa resistência do ar, ela consegue minimizar os efeitos da ação da gravidade. Então, o mais interessante desse estudo é que ele chegou à seguinte conclusão, que se não houvesse batido na trave aqui entrado, não sei se vocês observaram no gol, que a bola bate aqui nesse trave aqui, ó, a gente tá olhando aqui do lado direito, né? Bate aqui no lado direito, depois que ela bate, ela sai fazendo isso aqui por dentro, não. Ela sai fazendo a volta aqui por dentro aqui da rede, né? Tá fazendo isso. Ela não foi aquele chute que ele veio aqui, bateu e ficou, né? Bateu, estufou a rede e ficou. Não, ele bateu aqui e sai fazendo isso. Então, através de cálculos bem precisos, eles conseguiram chegar a essa seguinte definição, que se não houvesse essa trave aqui, e o chute fosse mais forte ainda, a bola faria essa trajetória de caracol aqui, ó. Até perder energia e cair. Que coisa mais incrível, né? Então, pouquíssimas pessoas do planeta conseguem fazer isso aqui. Com essa precisão que o Roberto Carlos fazia, né? Então, mas o Roberto Carlos tem a particularidade com ele. Que particularidade é essa? Além dele conseguir bater na bola dessa forma para que ela faça essa curva, que ela mude a trajetória, ele tem um chute muito forte. Então, outro fator também, que poucas pessoas têm um chute forte. Então, são as duas coisas. O chute forte é a técnica para fazer essa bola fazer essa curva toda, né? Da trajetória. Então, essa curva aí é explicada por um efeito estudado lá atrás, chamado de efeito Magnus. Então, o efeito Magnus ele recebe esse nome em honra ao químico e físico alemão Heinrich Gustav Magnus. O efeito Magnus é o fenômeno pelo qual a rotação de um objeto altera sua trajetória em um fluido. Esse fluido pode ser um líquido ou um gás. Esse caso aqui era o gás, né? Dizer que o gás é oxigênio junto com outros tantos gases, né? E que no caso também pode chamar de ar, né? Não tem que especificar quais são os gases que estão presentes no ar. Então, nesse caso aí, como ela muda a sua trajetória em um fluido, né? Quando ela gira em torno de si mesma, né, por um efeito de rotação, e ela muda sua trajetória, aí a gente pode afirmar que existe o chamado efeito Magnus, né, em relação esse nome Magnus vem exatamente em honra ao físico, né, ao físico e químico, que é o Heinrich Gustav Magnus, que exatamente foi ele que percebeu esse fenômeno, né. Só que esse fenômeno já tinha sido percebido 200 anos antes por Isaac Newton. Lá o Isaac Newton, lá das 3 leis de Newton, foi ele que percebeu isso aí. Só que o Magnus, ele estudou melhor, né, e na verdade publicou aquilo que escreveu. Porque desde sempre, né, não adianta nada você descobrir alguma coisa ou pensar sobre algo e não escrever, não registrar. Aí outra pessoa vem e pensa igual ou aperfeiçoa aquilo que você pensou e o mérito fica sendo dela. Por isso que é tão importante publicar. Aquilo que você tem, você desenvolve de bom, você pode publicar. Essa apresentação mesmo aqui pode ser alguma coisa, pode ser algo assim que eu posso publicar. Posso publicar na rede social, publicar em alguns sites aí de materiais. Isso aqui é um trabalho meu, né? Embora tenha referência de outras pessoas, né? De outros pesquisadores. Isso aqui tem que ser referenciado em algum lugar. Mas com essa desenvoltura aqui, com esse formato aqui, quem fez foi eu, né? Então, esse efeito pode ser observado quando o jogador de futebol chuta uma bola com efeito em direção ao gol e esta faz uma curva no ar. É o que foi mostrado lá. Então, efeito Magnus provocado na bola. Ó, o que acontece? Você pegar aqui essa bola aqui e conseguisse virar, né, nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, você realmente ia perceber aqui que essa bola aqui está no sentido da bola que o Roberto Carlos bateu, né? Ele bate aqui, né? Ele bate aqui, ó. Ele pega, ó, para dar aquele efeito, ele tem que bater do meio da bola para cá, para a esquerda, né? Ó, para cá, direita. Digamos que esse segmento divide ao meio, né? Para cá, direita. Deixa eu pegar bem aqui, ó. Caneta. Cadê minha mesa digitalizadora aqui? Peraí.
Ó. Vamos que aqui seja... Vai ter que apagar mesmo. Ó, digamos que aqui... Esse segmento que divide a bola ao meio, né? Então ele tem que aplicar o chute desse lado aqui, ó. Do lado direito, né? Lado esquerdo, lado direito. Esquerdo, direito. Esquerdo, direito. Então ele tem que aplicar um chute do lado esquerdo, do lado direito, para que a bola gire nesse sentido aqui, ó. Sentido anti-horário, né? Sentido horário, que é esse sentido aqui, é o sentido do relógio, não é isso? Aqui, ó. Aqui é horário. Só que ela tá girando no outro sentido lá, ó. Sentido anti-horário. Anti-horário. Beleza? Então, como ele tá girando aqui no sentido anti-horário, o que vai acontecer? Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. Aliás, desse lado aqui, as linhas aqui, posso desenhar aqui algumas linhas. Ó. As linhas aqui de... Essas linhas que estou simbolizando aqui, na verdade, é o próprio ar, né? O ar está passando mais próximo da superfície da bola. Aí aqui remete a uma equação chamada de equação de Bernoulli, né? Equação de Bernoulli. E que como está passando mais próximo da bola, aqui a gente tem uma pressão menor em consequência de uma maior velocidade. Então a velocidade aqui é maior do que aqui embaixo. Aqui como tem velocidade maior, a pressão é menor. Então como a pressão aqui é menor, e esse lado aqui, o ar está passando aqui, onde está passando mesmo aqui, ó, mais longe, mais distante, o que acontece? A pressão maior empurra, a pressão é maior, empurra, a pressão é maior, empurra exatamente essa bola para a esquerda. A pressão. Pressão 1, aqui pressão 2. Vou botar aqui a pressão 1 maior que pressão 2. A pressão 1 aqui é maior do que a pressão 2. Porque aqui a velocidade, ó, é menor. Porque essas linhas aqui do ar estão passando mais distantes da superfície da bola. Aqui estão passando mais próximo. Então, velocidade menor aqui, velocidade maior aqui, pressão menor. Porque isso aqui é maior velocidade, aqui, logicamente, a velocidade é o quê? É menor. Velocidade menor, pressão maior. São tudo invertidos, né? Vocês observaram. Se um é grande, outro é pequeno. Então, a bola imprime essa trajetória aqui, ó. Ela é empurrada pela pressão, né? Que ela mesmo produz no ar. Esse aqui é o chamado efeito Magnus. Um efeito extremamente interessante. Então, fatores biofísicos que favorecem um chute forte. Como eu falei, tanto a questão da batida do Roberto Carlos na bola, para fazer essa curva aí, gerar o efeito Magnus, como também o chute forte, né? E o que é que favorece um chute forte? O que favorece um chute forte é exatamente um estudo da biologia, né? É o estudo das fibras musculares, né? Então, as fibras são de dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Então, a tipo 1, a gente vai falar agora, de contração lenta. Então, também denominada de fibras tônicas, né? Encurtam-se com relativa lentidão e geram energia predominantemente através do metabolismo aeróbico. Aeróbico é presença de oxigênio. Então, são mais resistentes à fadiga e bem apropriadas para exercícios aeróbicos prolongados e que exijam maior resistência, como corrida em distância, ciclismo ou natação. São encontradas em maiores quantidades nos músculos posturais do corpo, como os músculos posturais do corpo, né? O músculo da coxa, por exemplo, né? As partes dos membros inferiores. Então, as fibras são avermelhadas
devido ao alto conteúdo de mioglobina no músculo, né? Opa, cadê? Vou botar aqui o apontador de novo. Então, ela tem mioglobina no músculo, né? Então, isso aí favorece ela captar, né? Captar maior quantidade de oxigênio. Então, conseguiram compreender bem? Então, esse metabolismo aeróbico, ele está presente dentro das fibras, que são do tipo 1. Essas fibras são chamadas de quê? Fibra de contração lenta. Elas são utilizadas, por exemplo, em maratonista, né? Maratonista, o pessoal que pratica ciclismo, que vai praticar exercício com longa duração, natação também. Todos os exercícios de longa duração são mais apropriados às fibras lentas, né? As chamadas fibras tônicas, mas também chamadas principalmente de fibras lentas, mais conhecidas. Então, elas funcionam basicamente com metabolismo aeróbico, ou seja, na presença de oxigênio. Agora, as fibras do tipo 2, chamada de contração rápida, elas possuem um número reduzido de mitocôndrias, uma capacidade limitada de metabolismo aeróbico e poucos capilares. Esses fatores contribuem para que essas fibras possuam baixa resistência à fadiga, ou seja, ao cansaço. Possuem baixa resistência ao cansaço, se comparadas com as fibras do tipo 1, né, que são as lentas. No entanto, são ricas em enzimas glicolíticas, ou seja, glicose, que proporcionam uma grande capacidade anaeróbica, ou seja, metabolismo anaeróbico, sem presença de oxigênio, requerido em atividades que necessitam de uma fonte de energia rápida. Então, nesse caso aqui, só terminar logo aqui. Então, podem ser subdivididas em dois tipos, né? Aqui é do tipo, pode ser do tipo 2A e pode ser do tipo 2B. É do tipo 2A. É fibra que possui características intermediárias, aeróbicas e anaeróbicas. E do tipo B, que possui maior potencial anaeróbico do que aeróbico. Então, essa do tipo 1, que eu acabei de falar, contração lenta, é utilizada exatamente pelos maratonistas, por esse pessoal que precisa fazer exercício de longa duração. Ou seja, que aí, durante o exercício de longa duração, essas fibras estão trabalhando exatamente com o metabolismo aeróbico, né? Ou seja, na presença de oxigênio. Esse oxigênio é mandado exatamente para esses músculos, né? E manda para o restante do corpo. Para que dê, de certa forma, posso dizer assim, usar a expressão, que dê um gás para que o atleta consiga suportar, né? Grandes períodos, né? Longos períodos de atividade física. Diferentemente da do tipo 2, que ela é feita na presença de metabolismo anaeróbico, ou seja, não tem presença de oxigênio. O que ela utiliza? Utiliza enzimas glicolíticas. Essas enzimas glicolíticas, que é a glicose, né? Elas vão dar um ganho de energia mais rápido, né? Ou seja, quando os músculos pedem energia, né? Eles solicitam energia para as fibras rápidas, elas dão rapidamente, como se fosse uma explosão de um combustível dentro do motor de um carro, por exemplo. Algo muito rápido, muito instantâneo. Então, essas fibras, elas têm alta elasticidade. Fibras do tipo 2, né? Contração rápida. Elas têm alta elasticidade e a resposta delas é muito rápida. Então, isso aqui determina exatamente o chute do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele tem mais fibras do tipo 2, de contração rápida. Por quê? Porque ele consegue imprimir um chute com mais força, né? Exatamente por conta desse metabolismo anaeróbico, né? Anaeróbico que é presente dentro das fibras de contração rápida. Então, no momento que ele quer dar o chute, que ele vai dar o chute, as fibras, elas... Vale, resolve ali. Então, no momento que ele quer imprimir o chute, o organismo dele responde, né? Responde à altura, com essas fibras de contração rápida. Essas fibras de contração rápida. E com isso aí, ele consegue imprimir um chute com muita força. Então, a pessoa que treina, tem algum tipo de treinamento que é para melhorar o chute, né? Melhorar a intensidade do chute. Aquele tipo de treinamento que a pessoa começa a correr
corre, 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 aí chuta. Aí dá meia volta, corre, 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 chuta de novo. Aquele tipo de exercício ali é meio que tentando acordar essas fibras, né, que são rápidas ou então que são intermediárias, tentar acordar ela dos músculos, entendeu? Meio que ela tá dormindo, você tenta fazer isso para tentar acordar ela. Você consegue tranquilamente melhorar, né? Melhorar a intensidade do chute, melhorar a forma como bate na bola, etc. Só que, na condição, por exemplo, do Roberto Carlos e de muitos outros, que chutam muito forte, a pessoa comum nunca vai conseguir chegar, porque isso aí já é um fator exatamente biológico, é um fator inato. Ele já nasceu com ele, entendeu? Então, quanto a isso aí, não tem o que fazer. Diferentemente também dele, com uma pessoa que nasceu com muitas fibras lentas. Essa pessoa dessa aí tem alta resistividade, né? Alta resistência. Atividades longas, de longa duração. Eu tenho uma prima aqui, tenho duas primas, na verdade, que são campeãs, né? Campeã tanto na cidade como a nível de estado e outros estados também. Já correram até São Silvestre, para vocês terem noção. Elas moram bem na rua aqui, né? A casa que é de fundo da casa dela. Me dá um grito, ela escuta lá. Então elas correm, tem a parede na casa dela, tem tanta medalha que não existe mais espaço para colocar medalha. Eu acho que deve ter, cada uma delas deve ter muito, 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 muito mais de 100 medalhas. 100 medalhas, eu não sei em quanto tempo elas conseguiram 100 medalhas, talvez em 5 anos, talvez. São muito tempo que correm. E elas faturam dinheiro direto, né? Cada corrida que elas vão lá, faturam. Não fatura muito, né? Porque o esporte acho que é pouco valorizado no Brasil, né? Mas elas faturam ali R$ 500, 700, 1.000, mais de 1.000, depende da competição, né? Então essas minhas primas, elas têm as fibras do tipo lenta. O Roberto Carlos tem as fibras do tipo rápida. O que o Roberto Carlos faz, elas não fazem, e o que elas fazem, o Roberto Carlos não faz. Pegar uma corrida, sei lá, corre 30 quilômetros, uma vez só. O Roberto Carlos não faz isso. Mas é uma explosão, para até aquele arranque que o Roberto Carlos pegava a bola na lateral esquerda, saía correndo, disparado. Disparado, 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 disparado. Ali era um negócio assim surpreendente. Tanto ele, como se diz, né, popularmente no futebol, tanto ele subia como ele descia, tanto ele atacava como ele voltava para defender. E chutava com essa força todinha que vocês viram aí. Era um jogador espetacular, um jogador fora de série. Então, conseguiram compreender essa parte? Ó, então, os fatores. Então, só trazendo aqui uma ilustração. Ó, longa duração. Opa, 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 opa. Tá. Então, aqui de longa duração. Essas mais vermelhas é exatamente o quê? Ó, tá aqui, ó. A mais vermelhas é a fibra lenta, que tá o músculo. Dentro do músculo tá fascículo. Dentro do fascículo tá a fibra muscular. Então, essas mais vermelhadas são a fibra lenta. As rosadas são as fibras rápidas, né? Então, nesse aqui de longa duração, você tem que ter qual mais? A rosada, aliás, a vermelha, né? A vermelhada, né? Que é de fibra lenta. Para longa duração, ó. Mais vermelha, que é fibra lenta. As rosas aqui, que são as fibras rápidas, quase não tem, ó. Tem pouquinho. De média distância, meio equilibrado, né? E de curta distância, ele tem mais fibras rápidas, né? Que são as rosinhas. Então, essa questão de dizer de um determinado atleta ser campeão na modalidade, então ele é um próprio fator biológico, né? Que só tem como ele ser campeão naquela modalidade. Ele não consegue variar muito além daquilo. Que é como eu acabei de falar, né? Fator genético. Conta isso, não tem o que fazer. Entendendo como a biomecânica melhora a performance de velocista. Para pessoas comuns, os cuidados com o corpo são importantes, né? Para os velocistas, são motivo de preocupação, tendo em vista que é a sua principal ferramenta de trabalho. A avaliação biomédica é importantíssima no desporto. Rapaz, o cachorro está atrapalhando. Está lá do outro lado da rua, meu Deus. Mas é outro cachorro mesmo. A avaliação biomédica é importantíssima no desporto, desde um simples treinamento até competições. Até em competições. Então, biomecânica, isso aqui é uma das importâncias dela, né? E o atleta, ele se preocupa muito, né? Porque o próprio corpo, a principal ferramenta de trabalho que ele tem. Essa avaliação biomédica é importante porque ela vai
trazer tudo aquilo que foi falado antes, né? Então, entendendo como a biomecânica melhora a performance de velocista. Então, normalmente, a avaliação biomecânica é feita a partir de um programa que analisa de forma minuciosa cada movimento do atleta. Aquele sensorzinho que eu falei para vocês, né? Que você coloca em cima da esteira, tem lá o atleta velocista para correr. Então, e outros itens são considerados pela biomecânica, entre eles. Além da avaliação prática, outros itens também são considerados pela biomecânica, entre eles, né? A força muscular, a postura, a flexibilidade, a intensidade de treinamento no qual o atleta é submetido, entre outros. Então, isso aqui são algumas coisas que são avaliadas, né? Alguns pontos que são avaliados dentro dessa avaliação biomecânica. A força muscular, a postura, a flexibilidade e a intensidade de treinamento. Pode ser um exercício de muito impacto. Por ser um exercício de muito impacto, a corrida exige muito de seus praticantes. Logo, a avaliação biomecânica é um excelente aliado dos corredores. Através da avaliação biomecânica é possível detectar se o corredor faz passadas muito longas, se o corredor aterriza muito longo o tronco, se o corredor inclina demais a pelve ao executar o exercício, se o corredor posiciona corretamente o joelho, qual o impacto da aterrissagem dos pés, dentre outros problemas. Biomecânica da largada. Então, os momentos cruciais que antecedem, né, a largada, a técnica aliada à biomecânica faz toda a diferença entre vencedores e novos recordes de tempo. Concentração durante a largada. Aí. A técnica de posicionamento para a saída e durante a saída é extremamente importante para esses pontos que eu falei aqui, ó, né, para definir vencedor e também para ver a questão de novos recordes, né, de tempo. Então, um zigue-zague inoportuno para velocista. Inoportuno por quê? Porque é algo que não deveria acontecer, né? Então, não raro, velocistas de alto rendimento deixam de se beneficiar, melhor dizendo, quando, após a explosiva saída do bloco, zigue-zagueiam, né, durante os primeiros segundos, tanto na prova dos 100 metros, né, como na dos 200 metros rasos. Então, ao invés dele sair em linha reta, ele sai fazendo isso, né, tentando se equilibrar. Quando ele vai se equilibrar para correr retinho, ele já perdeu alguns segundos. Por quê? Porque ele foi percorrendo a distância maior. Ó, esse zigue-zague que ele vai fazendo aqui, ó, digamos que esteja aqui, vou daqui para cima, né? Vou botar aqui a caneta. Entendeu isso aqui, ó. Vamos que ele esteja aqui. Ele quer chegar aqui em cima, né? Ele vai, ao invés dele, ele vai fazendo isso, né? Ó, deixa eu chegar aqui. Ao invés de ele fazer isso aí, ele deveria simplesmente fazer isso, né? Se você calcular essa trajetória percorrida aqui, ó, somar esses espaços aqui, vai dar bem maior do que esse aqui. Então, obviamente, se ele percorreu um espaço maior, ele vai levar mais tempo. E nessa condição, se o adversário dele zigue-zaguear menos do que ele, ou não zigue-zaguear nem um pouquinho, o que acontece? Ele vai ganhar alguns milésimos de segundo ou centésimos de segundo à frente dele, né? Vai ganhar alguns milésimos de segundo e vai passar à frente. Interessante, né? Muito interessante. Vou aqui, pegar aqui a conta novamente. Então, contra esse comportamento impróprio, o técnico Ailton da Conceição agia com rigor da razão. E para combatê-lo, ele incluía nos treinamentos inúmeras repetições de saída de bloco. Inúmeras repetições de saída de bloco, com blocos situados sobre a linha divisória das raias. Com isto, esperava condicionar seus atletas, inclusive o autor, a correr em linha reta, sem zigue-zaguear, né? Não deixando assim que perdesse os preciosos milésimos de segundo, os quais um percurso maior, de certo, encobriria. Deste modo,
com mais este pequeno detalhe, contribuía para resultados desejáveis e não depreciativos. Entenderam o que ele fazia aí? Então, quando o atleta lá que ele estava treinando ia largar, né? Ia largar do bloco, ele colocava como se fosse uns bloquinhos, né? Uns blocos de um lado e de outro, ó. Sob as linhas divisórias. Então, aqui, ó. Eu colocaria aqui uns blocos desse lado aqui e esse lado aqui. Aqui também, em toda a extensão aqui, exatamente para ele se equilibrar, para ele meio que, a palavra que foi dita é condicionar, né? A palavra é essa, condicionar. Condicionar ele a correr em linha reta. Porque exercício, às vezes, para não dizer todas as vezes, né? Necessita isso, de condicionamento. Você condiciona seu cérebro a fazer determinada coisa e ele faz. O cérebro manda informação, né, para o restante dos membros do corpo. Os membros do corpo acabam fazendo aquilo que o cérebro está determinando, porque está condicionado. Ele colocou esses bloquinhos lá, o cérebro entender que ele não podia ultrapassar esses blocos. Ele tinha que correr exatamente bem em linha reta e, com isso, obter esses ganhos, né, que foi falado antes. Biomecânica da curva. Conhece essa pessoa aí? Bolt, Usain Bolt. Ele faz a curva aqui. Nessa fotografia aqui, ele faz a curva com uma distância ΔR, da borda limite da raia. O ideal era que ele estivesse tangenciando a raia. Então, olha a distância que ele vem aqui, ó. A borda da raia. O ideal é que ele viesse aqui, ó, rente, a borda da raia. Então, Bolt na curva dos 200 metros durante as Olimpíadas de Pequim, em 2008. Então, ele veio com essa distância aqui da borda da raia, mas ele tinha que estar mais próximo possível aqui dessa borda da raia. E por quê? Vou explicar. Mesmo nas Olimpíadas, é o que muito se vê, atleta de alto rendimento deixando de usar, por imperícia, talvez, recursos a elas, disponíveis graciosamente, os quais, se devidamente aplicados com vista à aquisição de melhores resultados, de certo, contribuiriam para uma evolução menos demorada de novas marcas. Nessa fotografia a gente vê aqui, também nas Olimpíadas de Pequim, né? A eliminatória dos 200 metros rasos feminino. Nessa fotografia aqui, vocês observam quem delas está correndo corretamente, com base no que eu acabei de falar. Responda no chat aí, vê se vocês compreenderam. E aí, pessoal? Quem delas aí vocês acham que está correndo corretamente, com base no que eu acabei de falar? A 5? Vamos ver. Exatamente. A 5 mesmo. Por que a 5? Já está correndo próximo da raia, né? As outras estão correndo mais para o meio, né? A 3, a 4, a 6. Só a 5 está correndo bem próximo da raia. Explicação matemática. Olha aqui. Explicação matemática. Você imagina que isso aqui seja a pista, né? Durante a curva, né? Aqui, essa distância daqui para cá seja R, seja o raio, e daqui para cá é um acréscimo, né? O R mais lambda. Pode ser qualquer outra letra, pode ser X também. R mais lambda, que é esse raio aqui maior, né? Isso, vou chamar também de Rzão, se fosse o caso também. Cadê aqui a caneta? Tem que tomar uma aqui. Certo. Então imagina se uma pessoa estiver correndo aqui. Se a pessoa estiver correndo aqui, ó. Aqui, exatamente aqui. Nessa linha aqui, ó. No decorrer dessa linha vermelha. Aqui tá as bordas, né? Aqui tá as bordas da raia. Aqui e aqui. Ó. Aquela fotografia anterior lá. Ó. As bordas aqui, ó. Aqui
e aqui. Exatamente essas mais espessas. Aqui e aqui. E que a pessoa vem correndo aqui, ó. Certo? A pessoa vem correndo bem aqui. Uma pessoa vem correndo aqui, e depois essa mesma pessoa, digamos que seja a mesma, né? Vem correndo aqui, certo? A pessoa vem correndo aqui. Qual a distância desse ponto aqui para o centro da curvatura? R. Então, qual a distância que ele leva? Qual a distância de A para B? A distância de A para B depende do ângulo, né? E do raio. Então, AB é igual a R vezes o ângulo, que é φ. Essa fórmula aqui, esse comprimento aqui, vem naquela equação lá, o comprimento da circunferência, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Comprimento da circunferência é 2π, 2π vezes R. Nesse aqui, né, a equação lá? 2πr. Esse 2π aqui é porque é uma volta na circunferência inteira, né? Mas como aqui é só parte de uma, a gente não dá para dizer exatamente que é 2π. Então a gente vai chamar só de φ. Por isso que fica φ aqui, né? No lugar de 2π fica φ. Então fica φ vezes R. AB é o comprimento, né? Esse arco aqui. E na outra situação, desse tamanho aqui, que esse tamanho desse raio aqui vai ser R mais lambda. Esse mesmo velocista está passando exatamente aqui, ó, no meio da raia. Então fica R mais lambda. Então observa que o tamanho daqui para cá é diferente do tamanho daqui para cá. O tamanho CD é diferente do tamanho AB. CD é maior, né? Ou seja, para fazer CD, ele vai levar o quê? Mais, ó, ele está na mesma posição, né? Ó. Aqui, a mesma posição. Mas para fazer CD, ele vai levar mais ou menos tempo. Para fazer CD, repito, ele vai levar mais ou menos tempo do que se ele fizer a partir do ponto B até chegar em A. A distância aqui vai ser, o tempo vai ser maior aqui ou aqui. O tempo vai ser maior onde? Aqui, em AB ou em CD? E aí, pessoal, qual o tempo vai ser maior? No tempo entre A e B ou o tempo entre C e D? O tempo maior? Entre C e D, né? Entre C e D. O tempo entre C e D vai ser maior. Por quê? Porque o arco aqui, o comprimento é maior. Obviamente, se o velocista vier por aqui e outro, ou pode ser o mesmo em outra ocasião, vier por aqui, o que tá mais próximo aqui da borda da raia vai ganhar, sei lá, centésimos ou até mesmo milésimo de segundo. Milésimo até centésimo de segundo. Por quê? Porque ele estará percorrendo um arco menor. Entendeu aí? Como é que funciona? Então, por isso que tem que vir mais próximo da borda. Mais próximo da borda da raia. A borda inferior, né? É interessante, né? Pois bem, né? Mesmo que as velocidades escalares tenham sido expressivas, melhor dizendo, né? Outra coisa. Então, mesmo que as velocidades escalares tenham sido expressivas, houve desperdício de energia, como no caso da velocista jamaicana Veronica Campbell Brown, que venceu a disputa com o tempo oficial de 22,64 segundos, 1,3 segundos acima do recorde mundial. Ou seja, ela fez 1,3 segundos acima do recorde mundial. De 21,34, né? 1,34 segundos da americana Florence Griffith Joyner, conquistado na Coreia do Sul, nos 24º, né, Jogos Olímpicos de Seul, em 88, foi o ano que eu nasci. Por conseguinte, Campbell correu a prova com a velocidade média de 8,83 metros por segundo, que corresponde a 31,8 km por hora.
contas 9,37 metros por segundo, que corresponde a 33,7 km por hora de drift. Então aqui ela está a velocidade maior, né? A norte-americana. A americana está a velocidade maior. Então ela tem velocidade maior, ela fez um tempo menor, né? Isso que é o que ocorreu. Velocidade maior, fez um tempo menor. A biomecânica da curva agora. Vou falar como é que acontece. A gente já estava falando, né? Só que agora eu vou falar outro ponto, a questão da inclinação. Estava falando da curva, né? Para o técnico Ailton da Conceição, neste momento as inclinações, tanto para o lado da curva quanto para frente, deveriam ser as mais acentuadas possíveis. E bradava, né? E falava: olhe para dentro da curva. Então, ao atender o comando, o atleta não só demonstrava disciplina, como aprendia o quanto lhe beneficiava essa técnica, apesar da dificuldade que sentia em superar o receio de cair. Então, quando ele está fazendo a curva, o correto é o quê? É aumentar ao máximo possível o ângulo de inclinação, enfim, mais próximo possível aqui da borda, da raia, e olhar para dentro da curva. Aqui pouco atleta às vezes consegue fazer isso. Assim, atleta amador, os profissionais conseguem, né? Porque senão não seria profissionais, né? Porque dá a sensação que vai cair, né? Você se inclina muito, dá a sensação que vai cair, mas os próprios conceitos da física, eles asseguram que não cai, né? Se você fizer exatamente com a velocidade certa, com a inclinação correta, pode ter certeza que não vai cair. Por conta de algumas forças que atuam na física, né? Força de atrito, é a força que faz com que o velocista consiga correr, né? Consiga ter aderência ao solo. Também tem a força de atrito está exatamente relacionada também à força resultante centrípeta. Força resultante centrípeta. A força resultante centrípeta advém exatamente da força centrípeta, né? Força centrípeta, aqui, ó. Força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Então, força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido pelo raio, por R. Olha aí. Então, essa aqui que é a equação da força centrípeta. Isso aqui é a aceleração centrípeta, V ao quadrado, divide R. Então, por conta dessa aceleração centrípeta, é a aceleração que faz com que esse velocista aqui, ele seja puxado para dentro da curva. Então, essa força centrípeta faz com que ele consiga ter aderência ao solo e consiga executar a curva, né? Sem correr o risco de cair. Como eu falei, desde que seja feito com a inclinação correta e com a velocidade correta. Considerações finais. Ao longo deste webinário, apresentamos a biofísica. São 7 horas já, né? Apresentamos a biofísica e como ela contribui para a melhoria, otimização e prevenção de possíveis lesões. Demonstramos, através da física e matemática, como os atletas podem obter ganhos significativos durante treinos e competições. Esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão da ciência aplicada a esportes, né, tão comuns entre nós e que, por vezes, os torcedores poderiam imaginar que os atletas batem recordes e mais recordes somente devido ao talento. Não, é ciência. Aqui estão as referências. Mensagem final. Dorsendo dicmus. Então, isso aqui em latim significa dizer ensino aprendendo. Ou melhor dizendo, aprendo ensinando. Acho que é isso. Aprendo ensinando. Obrigado pela participação e atenção de todos. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Só alguém tem alguma pergunta aí? Nandara tá no grupo aqui, tá? Não tá não, né? Olha o chat aí, professor. Hã?
não dar nas... Olha os testes. O que ela falou, não, mas enfim. É. Tylon Vaqueiro, alguém fez alguma pergunta aí? Fizeram aqui uma pergunta aqui. Pode falar e pode reproduzir para a turma aí. Perguntaram aqui por que as pistas têm formato em curva, não em linha reta. As pistas têm um formato em curva exatamente para dar essa diferença, né? Aliás, para proporcionar que esses velocistas que eles tenham mais habilidades, eles consigam exatamente superar os adversários na curva, né? É o mesmo que acontece em pistas de Fórmula 1, né? Em pista de Fórmula 1 ali, os pilotos que são mais habilidosos, eles acabam conseguindo ganhar milésimo de segundo ou centésimo de segundo na frente dos seus adversários, exatamente na curva, né? Então, tanto a largada como a curva, posso afirmar que é uma ciência, né? É uma ciência a ser estudada e a ser aprimorada. Então, são nesses pontos cruciais que os atletas eles acabam levando vantagem. Por isso que existe a curva, né? Porque, sei lá, numa pista de 800 metros, dá, de 800 metros, por exemplo, realmente essas pistas têm 800 metros, né? Uma corrida, por exemplo, de 200 metros, dava para colocar tudo em linha reta, né? Sei lá, 200, 300, 400. E sempre tem curva exatamente para isso. Certo? Mais alguém aí? Você vai fazer print e botar fazer chamada ou não? Não estou escutando, não. Você podia falar mais alto. Você vai fazer print e fazer chamada, alguma coisa? Vou fazer print. Vou fazer print. E aí, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta aí? Alguma observação, algum ponto que achou interessante? A curva ela exatamente ela vai dar esse ganho. Vai dar esse ganho exatamente por conta da inclinação do atleta, né? Como eu mostrei ali. O atleta, se ele se inclina, quanto mais ele se inclina na curva, mais ele tem esse poder de inclinar na curva, mais ele ganha, sei lá, diferença de centésimo, milésimo de segundo em relação ao seu adversário. Ele consegue fazer isso aí exatamente por conta da força centrípeta que eu mostrei lá. Força centrípeta. A aceleração centrípeta é a aceleração que puxa o corpo para o centro da curvatura. Se você tiver a circunferência, você pegar um barbante, um fio com barbante, colocar e amarrar, sei lá, uma pedra, por exemplo. Começar a girar, né? Começar a girar o fio com barbante, o que vai acontecer? Esse giro só vai ser possível exatamente por conta dessa aceleração centrípeta que está sempre apontando para o centro da circunferência. Então, essa aceleração centrípeta está sempre puxando essa pedra para o centro da circunferência. Isso aí também que acaba dominando também a questão lá do Globo da Morte, que aqueles motociclistas começam a fazer diversas voltas dentro do Globo da Morte e nunca se chocam. Tem exatamente a ver com a força centrípeta, né? A força centrípeta que faz com que eles seja possível dar aquelas inúmeras voltas ali. Assim também com a força normal, que também atua juntamente. Então, a aceleração centrípeta e a força de atrito. Posso falar também, né? Que são as duas forças aí que estão possibilitando com que ele faça essa curva com o máximo de inclinação possível e não caia, né? Pessoal, alguém mais aí? Se o Taylor Vaqueiro viu mais alguma pergunta aí? Não, parece que apareceu só essa. Se eu quiser, dá uma olhada no chat, pra ver que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver alguma coisa.
Certo. Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta não, né? Pessoal, enquanto eu vou aqui fazendo print, eu só aqui conversando com vocês aqui, vou interromper a gravação aqui. Agradeço aqui a participação de todos durante mais este mini curso. Nos encontramos na próxima, né?